O que eu vou fazer aqui é um desenho animado de provocação sobre como é que eu acho que o mundo devia funcionar, e eu não vou dizer sobre o que é que eu vou falar. Então vocês vão ter que, de uma certa forma, elicitar o tema da minha conversa a partir do que eu vou dizer aqui. Eu sou esse cara aí, se vocês quiserem comprar o domínio meira.com, está à venda. Ele é caro, claro, porque eu vou ter que trocar de nome, né? Tem muita gente aí que tem o e-mail como nome. Bom, vamos embora. Vamos falar do tempo, que aqui para a gente é pouco e que é tríbio. Gilberto Freire dizia que a gente vive numa combinação de passado, presente e futuro o tempo todo. Não é? E que isso não é homogêneo para todas as pessoas. Você tem aqui os saudosistas, né? As pessoas que têm um grande branco nas suas vidas e que vivem majoritariamente no passado, querendo que as coisas de uma forma ou de outra não se acabem. Aqui você tem os sonhadores, que estão o tempo todo numa imaginação azul do futuro, sem conseguir realizar coisas. Essas pessoas são diferentes dos inovadores, não é? E você tem as pessoas que não têm nem passado e nem futuro e que vivem o tempo todo no presente, que são os sem futuro. Mas independentemente de quem somos ou onde estamos, na realidade a gente vive numa combinação de passado e futuro num certo presente, não é? Esse presente, para todos nós, poderia ser visto como uma singularidade, como uma coisa mais ou menos única. Ao invés de a gente estendê-lo assim, a gente devia, em certas ocasiões e em certas circunstâncias, linearizá-lo e viver um presente absolutamente singular. O que a gente não se concentrar, não chamar a atenção, o que a gente não viver aqui e agora, não adianta relembrar esse pedaço, nem planejar esse, porque senão nós não vamos conseguir realizar a maior parte das nossas ações. Se a gente olhar para esse presente singular, ele é na realidade uma espécie de uma máquina ponto de transformar possíveis futuros em passados. Tem um número muito grande de coisas que pode acontecer, mas evidentemente só um número muito pequeno delas acontece nessa singularidade e imediatamente vira passado. O presente singular que nós vivemos, nós todos aqui, a gente tem uma ideia radical de que ele não é só singular do ponto de vista de singularidade, mas único. Porque nós somos os primeiros na história do planeta a viver um mundo quase virtual, para a maioria das pessoas, na maioria dos lugares, com um número muito grande de excluídos ainda. Mas acontece que nós, humanidade, já vivemos de virtualizações desde o começo. Por exemplo, a linguagem, ela cria o tempo. Se eu estou parado aqui no presente, sem ir para lugar nenhum, talvez eu não seja sem futuro, como eu mencionei ainda agora, de alguns tipos de comportamentos de algumas pessoas em alguns instantes no tempo, mas talvez eu seja uma formiga. Não é? Porque sem linguagem eu não consigo nem contar histórias, nem fazer planos. As técnicas, elas virtualizam as ações, criando as ferramentas, os instrumentos, os sistemas tecnológicos. Então, quem não tem acesso a técnicas, na palavra de David Lenz, nas suas entrevistas na Polinésia, são os sem bagagem. As pessoas que não acumularam conhecimento técnico e o domínio das ferramentas para participar competentemente do presente e começar a construir o futuro. E a terceira virtualização que a gente vive na humanidade há muito tempo, em cima de linguagens e técnicas, é a dos contratos, que é a forma da gente virtualizar a violência, né? Porque a gente tem código civil, leis, sistemas jurídicos, etc., 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 que a gente não precisa discutir as coisas com as outras pessoas na porrada. Quando isso acontece, a sociedade reage e você vai para um lugar onde o presente é quadrado. Se a gente não tiver contratos, em qualquer pedaço do tempo que a gente vive, a gente vai ter um estado bárbaro, né, onde vale a lei do mais forte. Nesse particular modo de ver, nós sempre fomos virtuais, mas não somos especiais, mesmo assim. Mesmo com linguagem desde o começo da humanidade, mesmo com tecnologias de roda, de domínio do fogo, mesmo com contratos que têm milhares de anos nas sociedades mais antigas, nós somos, como diria a propaganda, mamíferos. E os mamíferos têm uma propriedade interessante. É que olhando para a história de todos eles no planeta Terra aqui agora, de chegar no planeta a se tornar extinto, rolaram 2 milhões de anos.
Nós estamos aqui a 200 mil. E eu botei essa transparência aqui em vermelho sobre preto, porque a gente está trabalhando desesperadamente para tornar a nossa assistência aqui a mais curta possível. Né? Talvez a gente não chegue na média de mamíferos assim, mais inteligentes como, sei lá, preguiça, por exemplo. Né? Mas se tudo correr bem, né, se tudo correr bem, ainda tem 1.800.000 anos por aí. Logo, os últimos 5.000, que é aqueles para os quais a gente tem noções, apesar de rudimentares, de matemática, de lógica, de contratos, de técnicas, de ações, de linguagem, eles são um absoluto nada perante os próximos 1.800.000 anos. Isso não é necessariamente dessa forma que acontece, porque diz o princípio de Copérnico, de novo, reescrito por Richard Gott, que nós não somos especiais, que o que acontece com qualquer grupo humano, família de formigas ou qualquer coisa, é que no horizonte de eventos daquela sociedade, daquela civilização, planeta, humanidade, o que a gente quiser, a gente normalmente nem está nesse verde aqui, onde as coisas começam, nem no vermelho aqui, que é quando as coisas acabam. A gente está em algum lugar desse meio aqui, e no nosso caso, no planeta Terra, a gente talvez esteja imprensando esse futuro aqui inteirinho em vermelho, nesse amarelo aqui, com sinais de alerta para todo lado. Não é? Significa que se a gente não cuidar direito desse amarelinho aqui, talvez a gente vá ter um vermelho bem rápido, e aqueles 1.800.000 anos sejam só futuros irrealizáveis. O que a gente quer é levar aquele vermelho para lá, para a gente ter um bocado de cinza aqui, para a gente discutir os próximos 1 milhão de anos da nossa civilização. Isso implica que a gente tem que pensar séria e profundamente sobre sustentabilidade e sobre adaptabilidade. Como é que a gente se adapta a uma condição que, em boa parte, nós próprios criamos, aparentemente, com quase toda certeza, e que se a gente não se adaptar e não adaptar as nossas ferramentas, instrumentos à sociedade muito rapidamente, a gente vai ficar, literalmente, sem futuro. Ou pelo menos isso era o que dizia Darwin, em todos os contextos. Darwin dizia o seguinte, que se a gente está vivendo em rede, e uma rede é um conjunto de agentes independentes, em contexto, competindo e cooperando para sobreviver, aqueles que não se adaptarem muito rapidamente às demandas do novo contexto serão extintos, ou pelo menos regredirão na cadeia de valor da humanidade ao nosso redor. E quando a gente fala em rede e fala em humanidade, a gente está falando nas infraestruturas em rede, que, de novo, não são novas. Nós estamos construindo há milhares de anos. As infraestruturas de movimento, as trilhas nas florestas, as estradas rumanas. As infraestruturas de acolhimento, as primeiras casas, os primeiros salões para produzir coisas, as primeiras fábricas, as primeiras estruturas físicas, fixas que a gente construiu para botar gente, animais e coisas dentro. As infraestruturas de suporte, como água, esgoto, mais recentemente de energia, aqui em preto e vermelho, porque vocês sabem exatamente por quê também. Não é? E, mais recentemente, na história do planeta, a infraestrutura de informação como a gente a presencia, como a gente a vive hoje. Essa infraestrutura de informação, ela depende de 3 coisas, que normalmente a gente não menciona por achá-las muito complexas. Primeiro, a capacidade de computar coisas usando sistemas digitais, sistemas binários, baseados em 0 e 1, e fazer isso muito rapidamente. A segunda é de transferir informação digital muito rapidamente de um lugar para outro. A terceira, a capacidade de controlar. Esses são os 3 Cs de comunicação, computação e controle, que criam o que a gente podia chamar de informática, mas se a gente exagerar um pouquinho e comparar com eletricidade, eu acho que cria uma coisa chamada informaticidade, que é informática tão simples quanto eletricidade, que a gente usa apenas botando uma tomada na parede ou clicando no interruptor, e as coisas acontecem quando não há um apagão. Essa história de informaticidade, que é talvez a plataforma mais distribuída, mais ampla, mais radicalmente universal que nós estamos criando neste século, na maioria dos lugares do interior e da periferia do Brasil, informática está chegando mais rápido do que esgoto e o tratamento dele, para a gente ter uma ideia aqui. A introdução dessa plataforma de informaticidade, ela vem se acelerando na sociedade. Entre 1965 e 2005, a capacidade computacional de comunicação e controle pelo mesmo preço foi multiplicada por um fator de 1 bilhão.
nós temos 9 zeros. Estamos falando de capacidade pelo mesmo preço. Nos 40 anos entre 65 e 2005, a gente viu o nosso poder computacional e de comunicação crescer 1 bilhão de vezes pela mesma quantidade de dinheiro. Quando é que vai acontecer outro aumento de 1 bilhão de vezes na capacidade pelo mesmo preço? A resposta é até 2030, é nos 25 anos entre 2005 e 2030. Então a primeira boa e má notícia dessa conversa é o seguinte: quem acha que já viu tudo, não perde por esperar. Né? Sério isso aqui? Sério, muito sério. Letras pretas em cima do banco. E daí? O que ele vai fazer com isso, né? Essa aceleração vai corresponder também a uma aceleração das competições todas, entre os sistemas, entre as pessoas, entre as empresas. Mas também vai acontecer uma aceleração das possibilidades de cooperação. Eu posso cooperar muito mais, eu posso fazer muito mais coisa com muita gente dentro de um contexto de abundância de informação e conhecimento, onde a gente muda integralmente qual era o lema, por exemplo, de educar. Se no passado eu tinha que decorar coisas, agora eu tenho que aprender processos, métodos e estruturas no nível meta, acima do conteúdo, para que eu elicite, elabore, capture e gere conhecimento novo, realizando processos de cooperação com os sistemas, com as pessoas, com as redes ao meu redor. Na minha interpretação particular, isso cria um número de oportunidades de educação absolutamente fantástico, gigantesco, quase que indescritível perante dados e fatos, como mesmo no Brasil, e vocês já devem ter visto esses dados aqui várias vezes, em outros lugares também, a gente tem centenas, ou na realidade centenas é exagero, 120, 130 mil lan houses e 150 milhões de telefones celulares hoje. Isso é um meio de inclusão digital, de conexão de todo mundo, numa web, no caso da maior parte dos telefones celulares, numa web de uma certa segunda classe, mas brevemente na mesma web onde está todo mundo que está nessa sala aqui. Esse processo de educação, ele tem que ser transformado radicalmente num processo de aprendizado. Não sei quantas horas dos seus cursos de graduação vocês dormiram na sala de aula, mas eu contabilizei as minhas. Eu dormi 75% da minha graduação, o que me deu 2 hérnias de disco, como resultado. E ainda assim eu passei e estou aqui. Quer dizer, dormir em sala de aula não faz a menor diferença. Esse processo que é daqui para lá, né, ele tem que ser transformado num processo comunitário de aprendizado contínuo dentro de um contexto que é de competição. Competir e cooperar ao mesmo tempo, usando intensivamente as ferramentas que são os lápis de hoje, como esse que escreve e apaga que a gente está vendo aqui. Esse processo de mudança do sistema educacional vai nos levar a um sistema que Gibbons chama do modo 1, que está concentrado em estrutura, na montagem de cabeça de pessoas, né, de mecanismos claros de montar com grades curriculares e conteúdos padrão a cabeça das pessoas, e restrições do tipo: todo mundo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, e para fazer aquelas outras coisas ali tem que pedir licença, não é? A gente tem que sair desse mecanismo de estruturas, montagens, restrições e medidas para um mecanismo que é cada vez mais conjuntural e de articulação mútua para resolver problemas, para sair de estrutura para substância. Essa mudança do mecanismo 1, né, baseado em estruturas educacionais. Vou lhe ensinar tudo, just in case, só para se você precisar, não é? Ela tem que ser trocada radicalmente e urgentemente em todos os níveis do sistema educacional por um mecanismo de conjuntura, onde eu aprendo just in time, quando eu preciso, se eu precisar. Para isso a gente tem que ter aquele nível meta básico no processo da transição de 1 para 2, não significa que um vai desaparecer completamente e agora a educação vai vir à zona, né? Eu perguntei para os meus alunos um dia desse, eles adorariam que fosse só esse método aqui. A gente não precisa ir para a escola mais nunca. Schools out forever, forever. Né? A gente vai ter, eu acho, uma combinação
de estabelecer processos e métodos. No nível 1, esse é o processo básico de comunicação e disseminação, e a gente vai ter um nível 2 muito mais intenso de conectividade e interação, mas numa convivência tal que esse cara se torna muito mais importante do que o discurso daqui para aí. A reflexão coletiva dessa sala, e quebrando as paredes dela, fora dessa sala, na rede, fora do tempo, deslocalizando e desincronizando a geografia do conhecimento e das ações humanas, é onde eu acho que a gente vai viver no futuro próximo. Esse modo é um modo de rede, claro, só estamos dizendo ele de novo. Mas é também um modo de periferia, onde o centro perde poder sistemática e irreversivelmente à medida que a abundância de conexões, de oportunidades de aprendizado se espalham pela rede. É quando a gente tem muito mais do que questões, problemas reais. É quando a gente tem oportunidades de criar conexões para interagir e criar conhecimento novo num processo que é essencialmente inovador, que é um processo que eu não sei como fazer, é um processo de aprendizado baseado em execução imperfeita do desconhecido. Eu não tenho métodos para tudo. E eu não tenho que ter métodos para tudo, porque eu nunca mais terei métodos para tudo. Aliás, nós nunca tivemos métodos para tudo. E muitos poucos dos métodos eram bons e suficientes para as coisas às quais eles se propunham. Execução imperfeita do desconhecido significa o mundo em modo beta, para sempre. Não vamos voltar nunca mais para a ideia geral de perfeição que a gente talvez tenha tido durante uma certa época da história da humanidade. Como é que isso vai acontecer? Colaborando. Para colaborar, a gente precisa o quê? A gente precisa saber algumas coisas básicas, nossos conceitos. A gente precisa saber executar algumas outras coisas, dependentes desses conceitos. A gente precisa ter conexões com as pessoas, com as instituições, com os sistemas. E a gente precisa ter curiosidade e confiança com o mundo lá fora. Fazer uma parceria cognitiva, fazer uma parceria de resultados de negócio com quem está lá e está nos vendo com os mesmos olhos de colaboração. Esse é o mote essencial e central das redes sociais, que é onde a gente, na minha opinião, vai viver para sempre. Por quê? Porque a gente sempre viveu assim. No fundo, nós, humanos, gregários, colaborativos, conectados, sempre fomos redes sociais toda a nossa vida. O que mudou é que agora a gente tem, para cada vez mais gente, e em breve para todo mundo, suporte virtual. Obrigado, boa tarde.